Então, nós vamos continuar falando das principais equações da física matemática e hoje a gente vai concentrar na chamada equação do calor. Equação do calor, considera a derivada com relação ao tempo, menos o Laplaciano na variável espacial igual a zero. Essa é uma das principais equações da física matemática. Ela está associada aos chamados fenômenos difusivos. O que a gente quer dizer com isso? Bom, a gente está pensando então numa concentração de algum elemento numa certa região, então do espaço X, e de alguma forma a gente vai ter um fluxo dessa substância ou desse elemento. Esse elemento pode ser também pensado como calor, é por isso que é chamada de equação do calor, vou falar mais sobre isso depois. E nesse contexto, então tem um volume V. Associado a esse volume V, você tem um certo fluxo, F. E se nós integrarmos sobre o volume a concentração, a gente lembra que o fluxo é a taxa de passagem por uma região fixa, digamos, do espaço, tipicamente uma região infinitesimal. Então, F ds é o quanto passa nessa superfície ds, ou nessa região de dimensão n-1, em Rn, dessa quantidade F. Então, o que sai de um volume V é menos a integral sobre essa superfície de F ni ds, onde ni é a normal a essa superfície, ds é o elemento de área e F é o chamado fluxo. Então, se a gente olhar para a versão infinitesimal dessa equação de conservação, isso aqui é uma lei de conservação, o que está sendo dito é que a derivada com relação ao tempo é menos o divergente da quantidade F, onde esse campo F, né? E esse campo F, então, corresponde aí à trajetória das partículas dessa substância para o qual eu estou calculando a concentração. Muito bem, mas isso daqui não fecha ainda na equação do calor. Eu tenho que relacionar de alguma forma como esse meu fluxo se comporta relacionado ao U. Isso, em geral, está associado às chamadas equações constitutivas. Ou seja, eu tenho que dar uma lei que relaciona como esse fluxo de partículas se relaciona com a concentração. Tem várias maneiras de fazer isso. A maneira mais simples é dizer que esse fluxo F é menos D vezes o gradiente de U. O que significa isso? Bom, onde D é uma quantidade positiva. E o que significa isso? Isso significa que uma concentração maior numa região e menor noutra vai levar a um fluxo da região onde você tem mais para a região que você tem menos.
que é razoável. Se você tem excesso, digamos, de partículas numa região e ela está de alguma forma se difundindo, é natural que onde tem mais você corra para onde tem menos. Então, esse sinal menos aqui exatamente está dizendo que o fluxo vai da direção onde tem mais para a direção menos. Na hora agora que eu substituo esta equação dentro da equação do calor, o que eu obtenho é que o T igual ao Laplaciano de U vezes a constante de difusão D, assumindo que essa constante de difusão D é constante. Se ela não fosse constante, o que eu teria é div de D grade de U. Tá? Bom, por simplicidade, vamos tomar D igual a 1, observando que essa escolha de D igual a 1, ela, num certo sentido, não altera as propriedades dessa equação, porque eu posso sempre mudar a minha variável temporal, ou posso sempre mudar a escala da variável temporal, ou mudar a escala da variável espacial. De fato, a equação do calor, nesse contexto ainda sem adicionarmos, digamos, condições de contorno, ou sem adicionarmos informações sobre condições no infinito ou em tempo t igual a zero, ela tem bastante simetrias. E essa quantidade de simetrias é, de fato, o caminho para nós buscarmos soluções dessa equação num contexto geral. Eu vou falar sobre isso em alguns minutos, mas antes de entrar nesse contexto de buscarmos soluções, eu queria também deixar uma observação, uma observação sobre o que vai ser feito no futuro. Nesse momento, a gente está olhando a chamada teoria macroscópica. A gente está olhando para a concentração da substância em uma certa região. Fenômenos difusivos, eles naturalmente estão relacionados também com uma teoria microscópica e com as chamadas equações diferenciais estocásticas, que são generalizações das equações diferenciais ordinárias, como a gente conhece, na qual se introduz aí o conceito do movimento browniano e, quando se olha para o comportamento de médias ou de valores esperados de quantidades relacionadas às equações diferenciais estocásticas, naturalmente nós somos levados a generalizações da equação do calor, equações chamadas difusivas. Então, na aula de hoje, a gente ainda vai se concentrar nos aspectos macroscópicos. E, numa aula futura, a gente vai falar sobre os aspectos microscópicos. Muito bem. Então, voltando aqui à observação sobre a equação do calor, nota que se eu pegar e fizer uma mudança de escala na qual eu transformo a variável t na variável lambda_t e transformo a variável x na variável, lambda2t, e transformo a variável x na variável lambda_x, o que a regra da cadeia nos diz é que u de lambda x lambda2t
quando eu faço derivada com relação a t disso, isso vai dar lambda 2, u derivado em relação à segunda variável, que eu estou botando como t aqui, lambda x, lambda 2t. E isso, pela equação do calor, é lambda 2 laplaciano de u com relação à variável x. No ponto lambda 2t, lambda x. A conclusão é que essa mudança de escala induz uma mudança de escala nas soluções da minha equação. Desculpe, essa mudança de escala induz uma simetria, uma transformação que preserva as soluções desta equação. Isso é extremamente importante. É extremamente importante porque, com isso, a gente é levado naturalmente a buscar soluções para os quais essa simetria é presente de forma essencial. Se vocês observarem, essa mudança de variável aqui, t em lambda 2t e x em lambda x, ela diz imediatamente que você, se olhar para a quantidade x2 sobre t, essa quantidade tem que ter um papel importante nas soluções da equação. Então, é natural nós buscarmos soluções da equação C, onde C é a equação do calor, que dependam somente de x, da norma de x ao quadrado por t. O que a gente vai fazer, de fato, é ir um pouco além. E nós vamos buscaremos soluções ainda um pouco mais gerais. Ou seja, vamos buscar soluções da forma u de xt igual a 1 sobre t elevado a alfa, v de x sobre t elevado a beta, onde este alfa aqui e este beta vão ser determinados à medida que a gente faz o balanço dos diferentes termos na equação que a gente vai obter. E vai ficar claro por que eu estou fazendo isso quando vocês substituem, então, funções desta forma na equação do calor C. Quando você faz isso, o que acontece é o seguinte. Bom, de um lado, eu tenho menos alfa, t a menos alfa mais 1, vezes v de y, onde a minha variável y auxiliar é essa variável aqui, y igual a x sobre t elevado a beta. Deixa eu completar isso. Bom, teria um beta que eu vou incorporar, menos, agora sim, beta t elevado a menos alfa menos 1, y gradiente de v de y, menos t a menos alfa menos 2 beta, laplaciano de v na variável y, tá? Calculado no ponto y, igual a zero. Onde o que a gente fez foi nada mais nada menos que usar a regra da cadeia, derivando com relação a t
de um lado tem t elevado a menos alfa menos 1, que deu t elevado a menos alfa mais 1, vezes o menos alfa, vezes o v de y, menos o t elevado a menos beta sai para fora, menos alfa, menos beta menos 1, beta vai para cá, o y, como é x sobre t elevado a beta, incorpora o t elevado a beta, foi por isso que eu não botei beta aqui em cima, y gradiente v de y, e aqui é o resultado da gente calcular duas vezes a derivada com relação a y, cada vez que você derivou, o t elevado a beta saiu. Tá legal? Muito bem, agora eu me pergunto, se eu olhar essa equação, eu tenho t elevado a menos alfa mais 1, t elevado a menos alfa mais 1. Basta botar ali em evidência. E t elevado a menos alfa menos 2 beta. Eu gostaria que isso fosse verdade, independente do t que eu colocar aí. Mas, ou seja, eu quero me livrar da variável t, para ficar só na variável y, que é a nossa variável escalada x com t. Uma maneira de fazer isso é escolher, de fato, é a única maneira de fazer isso, para se livrar do t, é escolhendo beta exatamente igual a 1/2. Né? O que acontece se a gente escolhe beta igual a 1/2? Todos os t's elevado a menos alfa se cancelam, e como beta é 1/2, esse menos 1 fica igual a esse menos 1 aqui, fica igual a esse menos 1 aqui, cancela. Consequentemente, escolhendo isso, escolhendo beta igual a 1/2, eu obtenho a equação alfa v mais 1/2 de y gradiente de v mais o laplaciano de v, igual a 0. Bom, o que essa equação agora somente na variável y está me dizendo é que, pelo menos através da escolha beta igual a 1/2, se eu buscar soluções da minha equação que tenham esta forma, a minha v necessariamente tem que satisfazer essa equação. Agora eu posso ir adiante e, nesse processo de busca de soluções particulares, eu posso assumir que a minha v tem simetria radial. Isso faz sentido de forma parecida com o que a gente havia feito para a equação do calor. Desculpe, a equação de Laplace. Então eu vou assumir que v de y é uma função radial para alguma função w de r maior ou igual que 0 em R. Bom, agora eu substituo, eu fico alfa w, agora da variável radial, eu vou chamar como sempre a variável radial R. Então eu fico com alfa w mais 1/2 R w', onde w' aqui é derivada, o linha aqui é derivada com relação a R, mais w duas linhas, mais n menos 1 sobre R w' igual a 0. Onde isso daqui é proveniente do Laplaciano em coordenadas esféricas. Muito bem. Agora vem uma outra escolha que é razoável
e que ela é razoável se eu quiser, de alguma forma, tornar essa equação mais simples. Eu, claro que posso carregar essa equação e resolvê-la em sua generalidade, mas ela é uma equação complicada. Tem uma maneira de simplificá-la. Eu ainda tenho liberdade na escolha do alfa. E eu vou escolher alfa igual a n sobre 2. Observação, se eu não escolhesse alfa igual a n sobre 2, eu teria que trabalhar com funções especiais e teria uma dificuldade maior de achar soluções. A escolha de alfa igual a n sobre 2, por outro lado, me permite fazer um truquezinho aqui. O truquezinho é achar uma integral primeira para essa equação. E qual é a integral primeira? Então, escolhendo alfa igual a n sobre 2, eu posso multiplicar tudo por r elevado a n menos 1, eu obtenho Rn menos 1 W', mais, isso é uma conta que não é muito difícil fazer, Rn W' igual a 0. Tá? Bom, agora eu integro isso uma vez. Poderia colocar outras constantes de integração, mas vou escolher a constante de integração 0. E tem uma razão para isso. A razão é a seguinte: se eu colocasse uma outra constante de integração aqui, eu, de alguma forma, quando r vai para 0, eu tenho uma singularidade aqui desse lado. Então, eu tomei 0 como constante de integração. Então, isso permitiu que eu integrasse uma vez a equação de segunda ordem, né? E agora eu integro mais uma vez. W', colocando para o outro lado, igual a menos 1 meio de RW, ou seja, W igual, bom, aqui está dizendo que W' sobre W igual a menos 1 meio de R. Isso daqui eu posso escrever como derivada com relação a R do log de W, tá? Integro uma vez e isso dá uma constante que eu vou chamar de B, é elevado a menos R2 sobre 4, onde 1 meio de R, quando integrado, dá R2 sobre 2, então fica menos 1 meio de R2 sobre 4. Agora, voltando, o que eu obtenho? Então, lembrando que beta foi tomado como 1 meio e o alfa foi tomado como n sobre 2, eu obtenho, então, que a minha solução buscada é B sobre T a n sobre 2 é elevado a menos x2 sobre 4t. O que a gente obteve aqui é um caso particular da famosa gaussiana. Tá? Uma gaussiana com um fator de escala, B sobre N sobre 2, mas essencialmente com variância 2t. Isso não é por acaso, e não é por acaso que os nossos processos difusivos estão relacionados com o movimento browniano, que por sua vez é construído com base numa lei de evolução para as probabilidades dadas
dada por gaussianas. Então, isso aqui é x, né? X igual a 0, seria a média dessa gaussiana, a variável x está aqui. E se eu quisesse escrever a gaussiana em dimensão n, eu poderia escrevê-la agora com base nessa função, tomando a constante b apropriada. Deixa eu lembrar para vocês rapidamente que em dimensão 1, né, a gaussiana, ou seja, a curva de Gauss, tem essa propriedade, é elevado a menos x2 sobre 2 dividido por raiz de 2π integrado sobre r é 1. Em dimensão n, eu teria que fazer e elevado a menos a norma de x sobre 2, 2π elevado a n sobre 2, onde n é a dimensão espacial. E essa aqui é a expressão da gaussiana. Então, nota que quando a gente põe a escala 2t aqui, naturalmente tem que aparecer t sobre a elevado a n sobre 2 na escala, fator de escala que a gente está trabalhando. Tá? Muito bem. Tá, essa é uma maneira da gente obter a gaussiana. Essencialmente foi obtida através de invariância por escalas. Existe uma outra maneira bastante natural, e aqui eu estou seguindo o livro clássico do Fritz John, que é buscar soluções na forma de ondas planas. Então, no restante da aula de hoje, eu vou seguir o Fritz John. Essa parte aqui está seguindo o livro do Craig Evans. Eles agora vão caminhar paralelamente. Nessa maneira de buscar soluções na forma de ondas planas, então, o que são ondas planas? Isso, de fato, é uma metodologia bem mais geral. Eu estou buscando funções que, de alguma forma, dependem de x produto interno com xi mais lambda-t. Eu estou buscando, então, soluções que dependam somente dessa quantidade. E a ideia de ondas é que eu quero oscilações, e nada mais natural quando você busca oscilações que a gente buscar alguma coisa da forma E elevado a I, x produto interno com xi mais lambda-t. Então a pergunta é, quando U de xt, dado por essa expressão aqui, é a solução de C, da equação do calor. Bom, a pergunta, ela pode ser respondida substituindo isso aqui, é bem fácil. Se eu diferenciar, se eu derivar com relação a t, eu tenho I lambda vezes E elevado a I x produto interno xi mais lambda-t. Se eu, por outro lado, tomar o laplaciano com relação a xi, nota que x produto interno xi é a soma de xi e xi, né? Quando eu diferencio, cada vez que eu diferencio com xi, eu obtenho I ao quadrado. Norma de xi, desculpe, esse I aqui é a raiz de menos 1, né? Esse daqui seria melhor se eu botasse a notação xj que cj, j variando de 1 até n. E aqui desse lado eu obtenho, então, E elevado a I x produto interno xi mais lambda vezes t. Bom, para que isso seja verdade para todo x e t,
como essa parte aqui cancela com essa, eu tenho que ter que lambda igual a I psi ao quadrado. Então, a resposta para a minha pergunta é se, e somente se, lambda igual a I psi ao quadrado. Ou seja, se U de xt tem a forma E elevado a, substituindo de volta com lambda, menos psi ao quadrado t mais I psi produto interno com x. Muito bem. Então essa é a resposta para a minha pergunta. Eu posso mais geralmente agora perguntar, bom, mas suponha que eu queira uma função um pouco mais complicada do que simplesmente exponencial. Aí eu poderia pensar em colocar um certo coeficiente aqui, digamos um certo coeficiente A, que em princípio depende de xi. Esse coeficiente A de xi, então, seria aí a nossa variável. E eu poderia, inclusive, pensar numa superposição de ondas planas. Lembrando que a equação que a gente está buscando solução é linear e, consequentemente, vale o princípio da superposição. Então, eu poderia colocar o meu A como um certo G de xi e poderia até mesmo pensar em, pelo menos formalmente, integrar isso na variável xi é elevado a menos xi ao quadrado de t mais I xi produto interno com x integrado em xi. É claro que essa proposta aí é uma proposta formal, mas é uma proposta que, de fato, está na raiz do desenvolvimento histórico da equação do calor. De fato, Fourier, no seu livro clássico Théorie Analytique de La Chaleur, ele propôs soluções da equação do calor exatamente dessa forma que a gente está vendo ali. Então, o nosso candidato à solução seria da forma integral sobre Rn g de xi é elevado a I x xi menos norma de xi vezes t de xi integrado em Rn. Isso, naturalmente, está ligado com a famosa análise de Fourier, e dependendo da notação favorita, existem várias notações favoritas para transformar de Fourier, eu aqui naturalmente eu tenho a minha transformada de Fourier. Se eu tomar t igual a zero, o que eu obtenho é a integral de g de xi é elevado a I xi produto interno com x de xi. A transformada de Fourier é definida em um espaço de funções, digamos, sem infinito suporte compacto, em princípio, ou mais geralmente espaço de funções L1, e aí tem várias teorias, né, para isso. Ela é definida como, na notação que me é favorita, integral sobre Rn de f de x é elevado a menos i x produto interno xi
dxi. E pode-se demonstrar, processo de síntese, que sobre hipóteses razoáveis, a partir dessa f, eu posso recuperar, f chapéu, desculpe, eu posso recuperar a minha função f, integrando sobre raiz 2π n sobre 2, f chapéu de xi é elevado a mais i x xi dxi. Isso, por exemplo, se f é de classe sem infinito, de suporte compacto. E, como eu falei, pode ser estendido para vários espaços, inclusive os espaços LP. Claro que aí você tem que fazer as devidas adaptações, não vou entrar nisso agora. Mas eu vou proceder formalmente agora. Tá? Então, procederemos formalmente. Ou seja, eu vou essencialmente aplicar esse método de busca de soluções e fazer as contas assumindo que podemos justificar de fato todos esses cálculos. E aí, se a gente procede formalmente, o que a gente tem é o seguinte: quando tentamos resolver a equação do calor igual a zero, com condição U em T igual a zero igual a uma certa função f dada, tá? Isso aqui eu estou buscando em x pertencente a Rn e t maior do que zero. O que eu acabei de propor como possível solução é o quê? Lembrando aqui essa fórmula de inversão de Fourier, o de xt é 1 sobre 2π n sobre 2 integral sobre Rn de E elevado a x produto interno xi menos xi ao quadrado t f chapéu de xi dxi. Por outro lado, esse cara aqui, o f chapéu de xi, ele é obtido através desta fórmula, e aqui agora eu vou usar a variável y. Desculpa, aqui eu botei que xi era x, aqui é y e aqui é y, e agora eu vou botar a variável y aqui, tá? Então notem a mudança ali de variáveis. Então, 1 sobre 2π n sobre 2 integral sobre Rn é elevado a x produto interno xi menos xi t. Vou proceder agora formalmente, já avisei isso. Não vou. 2π n sobre 2 f de y é elevado a menos i y produto interno xi dy, também sobre Rn. E aqui todos avisados, formalmente, essa justificativa dessa troca de variáveis tem que ser feita rigorosamente e eu não vou fazer no momento. Mas se eu trocar de variáveis, o que eu obtenho é 1 sobre 2π a potência n integral sobre Rn da integral sobre Rn, e aqui eu tinha
uma variável dx aqui que eu esqueci. Então, estou integrando em y e depois em x, agora eu vou integrar em x. Desculpe, eu estava integrando aqui na variável xi. Então, eu vou aqui dentro integrar agora na variável xi. Tá? E vou integrar e elevado a x menos y, produto interno com xi, menos, vou fazer isso bonitinho, e elevado a i, x menos y, produto interno com xi, menos xi ao quadrado t, dxi, f de y, dy. Então, o que eu fiz? Como eu falei, eu troquei a ordem de integração formalmente e eu estou agora olhando para essa parte aqui, que eu, de fato, posso me perguntar se tem uma expressão mais simples. E a resposta é sim. Isso daqui pode ser expresso em termos de uma função que eu vou chamar k de x, y. Bom, bem na verdade, essa k de x, y vai incorporar o coeficiente 1 sobre 2π elevado a n, t, e que é o famoso núcleo do calor. E o que eu vou fazer rapidamente é mostrar que esse núcleo do calor, de fato, tem uma expressão bastante simples. Expressão essa que coincide exatamente com e elevado a menos x menos y ao quadrado sobre 4t, raiz de 4π t elevado a n sobre 2. Vou escrever isso em alguns minutos. Ou seja, coincide, exceto uma constante, com o que a gente havia obtido antes. Vamos ver isso? Eu reitero que essa conta é formal, mas ela é bastante ilustrativa, porque eu parti de uma superposição de soluções que tem essa decomposição em ondas planas. Com isso, eu me perguntei o que eu posso falar sobre a chamada condição inicial. Isso é dado, de alguma forma, pela transformada de Fourier de f. E se eu levar adiante o cálculo, o que eu obtenho é exatamente o núcleo k de xy integrado contra o f de y. E como é que eu calculo, como é que eu destrincho isso daí? Tem várias maneiras, isso aí, de fato, é um exercício importante. Eu tenho aqui, então, como o meu problema é calcular essa integral sobre Rn de e elevado a x menos y, produto interno com xi, menos xi ao quadrado de t, isso, 2π a potência n dxi. Ora, uma maneira de resolver, de calcular isso, é usando variáveis complexas. Eu defino uma variável eta pela equação eta igual a i x menos y sobre 2t mais 1 sobre raiz de t. Então, isso define a variável eta, tá? Mais especificamente, eta igual a raiz de t vezes xi menos i, x menos y sobre 2t. E agora, quando eu substituo isso dentro dessa equação, eu essencialmente obtenho
a seguinte integral. 2π a menos n, integral sobre Rn é elevado a x menos y ao quadrado sobre 4t é elevado a menos eta 2 t elevado a menos n sobre 2 d eta. Onde, por que apareceu o t elevado a menos n sobre 2? Porque dxi é d eta sobre raiz de t a potência n. Então, daqui apareceu t elevado a menos n sobre 2. E o que eu tenho aqui é o resultado de completar os quadrados. Então, isso aqui, de fato, nada mais nada menos que eu fiz foi completar os quadrados de forma bastante esperta. Nota que, com isso, a quantidade é elevado a x menos y sobre 4t sai. E o que eu obtenho é 1 sobre 4πt a n sobre 2 é elevado a menos x menos y ao quadrado sobre 4t. Muito bem, essa função, se vocês lembrarem bem, é exatamente a função que a gente havia calculado anteriormente com essa propriedade de invariância com relação a mudanças de escala. Bom, eu observo que, então, aqui está a definição da minha função k. Minha função k é 1 sobre 4πt n sobre 2 é elevado a x menos y ao quadrado sobre 4t. Por definição. E isso faz sentido para t maior do que zero e para x e y quaisquer em Rn. Então, mais uma vez, o que a gente acabou de obter foi um candidato à solução. Esse candidato é dado pela função u de xt igual a integral kxy t f de y dy. Integral em Rn. Muito bem, agora a gente vai tentar, e de fato vai rapidamente conseguir demonstrar uma propriedade fundamental que de fato essa função u definida dessa forma, ela, pelo menos se f for contínua e limitada, define uma função que é analítica na variável x e analítica na variável t para a parte real de t maior do que zero, e que satisfaz a equação do calor com condição inicial, tal que quando t vai para zero, u de xt converge para f de x. Então, vamos colocar isso como um teorema. Mas, deixa eu, antes de enunciar esse teorema, fazer um pequeno estudo sobre as propriedades da função k. Então, vamos aqui centrar nessa função. Essa função k, como eu falei, é chamada de núcleo do calor. K, x, y.
YT. E as propriedades são as seguintes. Algumas das propriedades. Primeiro, a função que pega x, y e t e manda em k de x, y, t, x, y em Rn, t maior do que zero, é sem infinito, nesse domínio. Segundo, ela satisfaz a equação derivada com relação ao tempo, menos laplaciano na variável espacial x de k igual a zero. Tá? X em Rn t maior do que zero. Bom, demonstração dessa primeira propriedade, tem muito que demonstrar, é só olhar aqui a forma da expressão, exponencial de menos x2, exponencial de menos norma de x menos y ao quadrado sobre 4t, isso é certamente analítico, nesse domínio. Claro que tem que tomar, se fizer analítico real, é esse domínio. Se for analítico complexo, eu tenho que pegar real de t maior do que zero. Ela satisfaz a equação diferencial. Isso aí foi a primeira parte das nossas contas. O k é obviamente positivo. E a integral de k x, y, t, dy é igual a 1. Essa propriedade é consequência direta do fato de que, como eu estou integrando sobre todo Rn, eu posso transferir a mudança, definir, né, uma mudança de variável, por exemplo, z igual a x menos y. Depois eu posso mudar de escala na variável t. E, essencialmente, eu fico uma integral n-dimensional de coisas dessa forma. Claro que a minha mudança de variável tem que pegar o 2t e incorporar na variável espacial. Isso é trivial, vocês façam isso como exercício. Mas uma vez que você usa essa identidade fundamental, saiu. Então não tem muito o que demonstrar. Então, está demonstrado isso. E finalmente é um pouquinho mais delicado. E eu vou fazer um desenho. Se eu pegar um ponto x, eu acabei de ver que o k é positivo e que ela integra para 1. Mas se eu olhar para a forma do k, ela está caindo exponencialmente rápido. Então, se eu pegar x aqui e olhar para y, pensar que está o gráfico em uma dimensão, mas se for em n dimensões é só rodar isso daqui. Se eu pensar numa bola aí de centro x e raio delta, tá? Eu posso olhar para a integral x menos y maior do que delta dessa função k de x, y, t, dy, e o limite quando t vai para zero, t maior do que zero, disso daqui eu afirmo que isso daqui é zero. E a ideia é a seguinte: à medida que o t diminui, eu obtenho algo que é cada vez mais concentrado em torno do x.
Por estar cada vez mais concentrado em torno do x, ser positivo e integrar, ter massa total 1, né? É razoável esperar que essa integral fora de uma bola em torno de centro x e raio delta vá para zero. E aí a conta é bem elementar, é só mudar de variáveis. De fato, essa convergência é uniforme em x. Tá? Então, para demonstrar isso, demonstração eu posso fazer aqui rapidinho. Então, é só trocar de variáveis, x menos y maior do que delta, indicar x, y, t, dy é igual a integral. Defino eta como uma variável auxiliar igual a x menos y sobre raiz de 4t. Tá? E aí o deta, que é a dimensão n, tem que pegar esse fator aqui e elevar a potência n. Então, dn eta igual a dny dividido por 4t, a potência n sobre 2. Então, quando eu mudo de variáveis, eu fico integral de eta maior do que delta sobre 2. Desculpa, maior do que delta. É elevado a menos eta ao quadrado de eta. Bom, essa integral de elevado a menos eta ao quadrado é finita. Quando eu tomo o limite, delta sobre raiz de 4t. Então, quando eu tomo o limite, quando t vai para infinito, quando eu tomo o limite, quando t vai para zero, delta sobre raiz de 4t vai para infinito, e isso daqui converge para zero, quando t vai para zero. Ok, então agora eu posso enunciar o teorema. O teorema é que se f é de classe C0 limitada, B aqui é de bounded, em Rn, então a função xt em u de xt igual a integral kxy t f de y dy. S é infinito em Rn cartesiano R maior do que zero e satisfaz a equação UT menos Laplaciano de U igual a zero. Além disso, o limite, quando t vai para zero, de u de xt é igual a f de x, x em Rn. De modo que, se nós estendermos u de x0 como f de x, ou seja, se eu definir
a U de x0 dessa forma, eu obtenho uma função que é contínua em Rn cartesiano R maior ou igual que zero, interseção sem infinito de Rn cartesiano R maior do que zero. E essa função U satisfaz a nossa equação do calor com a condição inicial U de x0 igual a f de x. Então, para demonstrar esse teorema, isso é um teorema bastante importante, bastante clássico, essencialmente nos dá a